Aliás, os judeus ficaram tão apavorados com essa história do templo ter sido destruído e o Messias não ter vindo, na ótica deles, que no Talmud, especialmente no Tratado do Sanhedrin 97b, o Talmud, os rabinos falam o seguinte: olha, a partir de hoje, nós desaconselhamos que vocês estudem as profecias de Daniel. E se alguém estudar a profecia de Daniel e fizer cálculos proféticos da vinda do Messias, que seja amaldiçoado. E as pessoas se perguntam, por que é amaldiçoado quem estuda o profeta Daniel? Porque a profecia não cumpriu. Não cumpriu? Ou cumpriu e eles que não aceitaram a pessoa que cumpriu? Entendem? Os próprios judeus admitem que as profecias de Daniel apontavam o nascimento do Messias no primeiro século. Agora vejam como uma coisa se encaixa, pessoal. Eu mostrei para vocês no primeiro dia a razão teológica porque ele veio. Um Deus que está oculto. No segundo dia, eu mostrei para vocês como é que mesmo fora de Israel, as pessoas estavam tendo a noção que o Messias estava por vir. Até os magos vêm do Oriente porque viram a sua estrela. Hoje eu mostro que dentro dos judeus havia a profecia com cronologia, apontando o tempo exato. Só pode ser ele o Messias. E tem mais um detalhe. A Bíblia fala, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Segundo a Bíblia, o Messias reuniria duas funções, rei e sacerdote. Mas tinha um problema para os judeus. Sabem por quê? Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E os reis vinham da tribo de Judá, porque eram descendentes de Davi. Como é que o Messias pode ser ao mesmo tempo rei e sacerdote? É como se para ser uma coisa você tivesse que ser brasileiro e boliviano. Mas como é que você pode ser as duas coisas? Ou você é brasileiro ou é boliviano. Então a Bíblia explica, não. Segundo a dinastia, ele é de Judá. Mas ele é sacerdote como Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas não era da tribo de Levi. Por isso Jesus é Deus, rei e sacerdote. Agora, com quantos anos Jesus foi batizado? Alguém sabe dizer? Vamos ler lá Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Uma coisa que me chama a atenção é que a profecia de Daniel aponta, isso foi uma coisa que eu até há pouco tempo eu ensinava e agora eu estou mudando. Mesmo quando eu dei aula para vocês, viu, pastor Diego? Eu sempre ensinava assim, não, as profecias de Daniel apontam a época do início do ministério do Messias e não ao nascimento dele. Eu estou aqui perante uma câmera admitindo que eu estou mudando a minha ideia. Sabe por que eu estou mudando a minha ideia? De fato, se você pegar a cronologia de Daniel, ela aponta o ano 27, quando o Messias começaria a pregar. Mas hoje eu estou chegando à conclusão que, por tabela, a profecia de Daniel também marcava a época do nascimento do Messias. Sabe por quê? Se ele deveria começar o seu ministério no ano 27, como sacerdote e como rei, como Messias, e a Bíblia fala que ele tinha em torno de 30 anos, vamos ver uma outra passagem. Números 4, versos 13 e 47. Números 4, 3 e 47. No capítulo 4 de Números, verso 3, diz: da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Está falando dos sacerdotes. A mesma coisa diz no verso 47. Verso 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entrarem para cumprir a tarefa no serviço e levarem os cargos da tenda da congregação. Ou seja, qual é a idade mínima para alguém ser sacerdote, ser ungido sacerdote? 30 anos. 30 anos é a idade mínima. Por isso que Lucas fala que Jesus começa o ministério dele em torno de 30 anos. Agora raciocine comigo. Daniel marcou quando ele começaria o ministério dele como sacerdote.
Se quando ele começou o ministério dele como sacerdote, ele tinha que ter 30 anos, não é isso? E isso aconteceu no ano 27, então obviamente ele tem que ter nascido quando? Mais ou menos entre 3 e 4 anos de Cristo. Concordam comigo? E é justamente a época que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre o ano 3 e 4 antes de Cristo. Então os judeus já sabiam a época em que ele ia começar o ministério dele. Se ele teria que começar o ministério com 30 anos, então é só jogado ali para trás, você tem mais ou menos a época que ele nasceu. Então hoje eu chego à conclusão que as profecias de Daniel também apontam o nascimento de Cristo. Por isso que Lucas fez questão de falar a idade com a qual ele começou o seu ministério. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Não é fantástico estudar essas coisas? Vocês estão notando que, bem ao contrário do que o ateísmo, do que o mundo secular diz, a Bíblia tem muita coisa importante para nos apresentar? E eu queria terminar aqui, especialmente para quem estiver nos assistindo de casa, de algum momento, a fazer um apelo para cada um de vocês. Estudem a Bíblia. Bíblia não é livro para ser lido. Eu não gosto muito daqueles slogans de carro, leia a Bíblia. Você lê a Folha de São Paulo, lê o Diário da Tarde, lê a revista Veja. Bíblia é para ser estudada. Estudar e ler não são sinônimos perfeitos. Porque ler eu posso ler qualquer coisa sem atenção e depois eu coloco na memória de curto prazo e nem lembro. Eu posso ler hoje o que a Mônica passou, que será o dia, só leio, você é hoje, eu não vou ficar preocupado em decorar isso, amanhã eu já esqueci. Bíblia você não lê, você estuda. E eu me preocupo com o que muitos pregadores hoje estão fazendo com o púlpito. Eles estão deixando de pregar essas profecias, essas coisas importantes da Bíblia, para falar sobre prosperidade. Todos os sermões dizem a mesma coisa. Olha, Davi batalhou com os Golias, você vai vencer os seus gigantes também, o gigante do desemprego, gigante dos problemas da empresa. Antes as pessoas vinham a Jesus, na época de Billy Graham, porque elas eram pecadoras. E ele dizia, venha a Jesus, que você que é um pecador, e aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Essa frase desapareceu. Hoje as pessoas vão a Jesus porque elas estão com problema na empresa, porque elas querem fazer a terça-feira do milagre urgente, porque elas querem ter prosperidade, porque elas querem ter cura, ou ficar só cantando e caindo no Espírito. Ou tendo dom de revelação. E coisas tão importantes como essa que eu passei para vocês, o mundo cristão está desconhecendo. Aí chega o ateu e tem argumento, porque parece que a Bíblia realmente é um livro de conto da carochinha. E, gente, vou ser honesto com vocês. Se a Bíblia é apenas um livro de autoajuda, o que os pregadores fazem com a Bíblia, com um pouco de retórica, eu posso fazer até com as histórias de La Fontaine. Até com a mitologia grega. Eu posso pegar a história de Hércules, lutando contra a Hidra de Lerna, ou contra o Teseu, lutando contra o Minotauro. Eu posso pegar a história de Teseu lutando contra o Minotauro, contar aqui de maneira bem dramática e depois falar assim, você também vai enfrentar os Minotauros da sua vida, saia do labirinto que Minos colocou você, voe como Ícaro. E com um pouco de retórica, eu faço todo mundo chorar. Eu acho que a Bíblia tem algo a mais do que as mitologias gregas. Ela tem profecia, ela tem história da salvação, ela tem teologia. Ela tem revelações de Deus para mim. Eu sei que a Bíblia tem suas falhas, porque ela foi escrita por seres humanos. Mas Deus deixou isso justamente porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Por isso que às vezes você vê assim, uma linguagem mais simples, uma aparente contradição, uma história meio estranha, mas a Bíblia é Deus falando com o seu sotaque que ama você. E como teve a plenitude do tempo e o Messias veio, estamos chegando perto de outra plenitude do tempo, em que o Messias voltará, para nos tirar desse planeta, que hoje, apesar de tudo, pode ser chamado de uma terra seca, né? Seca e sedenta da palavra de Deus. Esse é quem
Magma da terra superaquecido, cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra treme e este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja e Jesus levou um arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. No apocalipse a lua vai chegando, a lua cor de sangue revela a tristeza e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa.